Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero João Paulo. Aleluia. E é com muito prazer que eu quero estar compartilhando algo de Deus para a sua vida. Você que gosta do estudo da Bíblia, da palavra do Senhor, aleluia, me siga aqui nesse canal, aleluia, que toda semana tem um vídeo especial aí para você que gosta de estudo bíblico, aleluia. E Deus colocou em meu coração de estar trazendo uma palavra aqui em Isaías capítulo 61 e o versículo 10. Já vai pegando a sua Bíblia aí, se preparando, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida no dia de hoje. Amém? Aleluia. Aqui diz assim: regozijai-me-ei muito no Senhor, minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com artífios, é como a noiva que se enfeita com as suas joias. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus, aleluia, tem de encontro ao meu e ao seu coração, aleluia, para estar estudando esta palavra. É uma palavra muito conhecida em nossos dias, que o profeta Isaías estava a proclamar a salvação, diz o contexto bíblico. E quando a gente, aleluia, vai estar analisando o contexto bíblico acerca deste versículo, a gente pode estar encontrando vários fatos. Mas aqui, estudando apenas este versículo, a gente encontra o adorno, aleluia, da noiva de Cristo. Neste texto sagrado, aleluia, nós vamos aprender sobre o adorno da noiva de Cristo. E tem, aleluia, os pontos específicos, eu vou citar aqui: veste de salvação, manto de justiça, artífios e joias são adornos apropriados para a noiva se encontrar com o noivo. No caso da igreja, a noiva de Cristo, podemos atrair muitas lições espirituais destes adornos descritos neste texto sagrado. E com base bíblica, meus irmãos, prepare a Bíblia, aleluia, prepare a Bíblia. Aqui está um pouco meio frio, prepare um cafezinho e vamos, aleluia, estudar a palavra de Deus. Com base bíblica ainda em Isaías, aleluia, a palavra do Senhor, a qual a gente acabou de ler, eu vou ler novamente e você vai acompanhando, aleluia, que diz: regozijai-me-ei muito no Senhor, minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça. Aleluia. Como um noivo que se adorna com artífios, é como noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia. Agora em Gênesis, glória a Deus, em Gênesis capítulo 3, eu gosto de pegar a Bíblia e levar os irmãos até, aleluia, as Sagradas Escrituras, para que não fique nenhuma dúvida. Em Gênesis capítulo
capítulo 3 e os versículos e o verso de número 6 está escrito desse jeito assim, ó: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e desejável para dar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também seu marido, e ele a comeu. Está escrito que o pecado, aleluia, aqui, o pecado, o homem e a mulher usaram folhas de figueiras. Aqueles, depois que eles comeram e o entendimento deles foram abertos, a palavra do Senhor nos diz então que eles descobriram, aleluia, que eles estavam nus e tiveram vergonha. E eles pegaram para si, aleluia, vestes de figueira. E quando eles pegaram para si vestes de figueira, aleluia, não eram estas vestes apropriadas, aleluia, não eram estes vestidos apropriados. Entretanto, quando Cristo entra ali no jardim do Éden, os versículos mais para baixo, aleluia, estas roupas de folhas de figueira não eram as vestimentas apropriadas para o ambiente do paraíso. Por isso que quando Cristo, aleluia, entrou lá, a própria Bíblia nos diz aqui no versículo 21, aleluia, que Cristo os deu vestimenta nova. Aleluia. Vamos aqui acompanhar Gênesis capítulo 3 e versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A vestimenta, aleluia, que eles pegaram não era apropriada. Veja bem que Cristo decidiu então entrar e mudar a lógica, porque não era uma vestimenta apropriada para o paraíso. As vestimentas de peles preparadas por Deus são as vestimentas da redenção do Cordeiro de Deus, que aceitou morrer por nós desde a fundação do mundo. Aleluia, foram as vestimentas. Vamos acompanhar Apocalipse capítulo 3, aleluia, capítulo 3 e versículo 13. A própria Bíblia vai estar nos dizendo, acompanha lá, meus irmãos. Apocalipse capítulo 3, 13 e versículo 8, que diz a palavra: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Com base bíblica ainda em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 14, isso aí está falando, aleluia, das bodas do Cordeiro, tá, meus irmãos? Não vão, aleluia, tirar o foco. Aleluia, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia.
Irmãos, uma reflexão muito agradável aos nossos olhos, que, veja bem, quando o pecado entrou sobre o mundo, como foi dito, aleluia, eles pegaram para si vestes que eles achavam ser apropriadas para o corpo deles. Mas como a gente acabou de ler, em Gênesis capítulo 3 e versículo 21, Deus entrou quando foi, aleluia, conversar com eles, logo após a queda do homem. Deus fez então, aleluia, o seguinte: estas vestes não são apropriadas para o Éden, para o paraíso. O negócio é o seguinte: eu vou fazer novas vestes para você. A Bíblia mesmo disse, aleluia, que Deus fez túnicas, aleluia, para eles. É como eu estou lembrando aqui da passagem que Jesus, aleluia, conta que o certo homem estava preparando as bodas dos seus filhos. Agora não vou me recordar o capítulo e o versículo, só que fica em Mateus. A Bíblia nos diz então que ele manda convidar as pessoas e nenhum vai. Mandou, aleluia, 1, ninguém foi. Mandou 2, ninguém foi. Avisou 2 vezes, ninguém foi. A Bíblia diz então que chega este certo pai, olha para o seu servo e diz: faz o seguinte então, sai proclamando pela cidade toda e diz que eu convido eles para as bodas. Isso é muito forte. E quando ele convida para as bodas, todo mundo se arruma, coloque a sua melhor vestimenta. Oh glória! Coloca a sua melhor vestimenta para ir até as bodas, aleluia, do casamento, para poder celebrar. A Bíblia então vai estar nos dizendo que quando a casa está repleta de gente, o pai deste homem sai e começa a andar pela casa. Olha, um ponto muito interessante, presta atenção. E quando ele sai, ele começa a prestar atenção, ele acerta, aleluia, ele avista um homem que não estava com as vestes nupícias. Não estava com as vestes nupícias. Aleluia. E quando ele chega até este homem, ele pergunta para ele: por que você não está com as vestes adequadas para esta festa? A Bíblia nos diz, aleluia, que ele não tinha resposta. Então este homem, pai de família, pega ele e lança para fora. Veja bem o importante das vestes. No céu, eita glória, como foi dito aqui, aleluia, estamos com as nossas vestes, aleluia, quando nós batizamos, aquelas vestes, aleluia, de imundície, veste de pecado, veste de tudo que era ruim do mundo, aleluia, a gente foi lavado. Veja bem, aleluia, novamente, Apocalipse 22, 14, novamente: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, aqui neste versículo a gente vê que no céu não tem barganha. No céu a gente não vai entrar pela janela. No céu nós vamos entrar pela
porta da frente. Bem-aventurado é aqueles que lavam as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda em Apocalipse diz: aquele que está sujo, pois se suje mais ainda. Aquele que está limpo, pois se limpe-se mais ainda. Então vemos que quando nós fomos arrebatados, fomos julgados para poder morar no céu, aleluia, no céu a gente não vai entrar de qualquer maneira, no céu a gente não vai entrar, aleluia, com qualquer vestes, mas sim com as vestes que Cristo, aleluia, nos deu quando aceitamos a Ele, quando nos batizamos. Cristo nos colocou uma nova veste, uma nova sandália em nossos pés, aleluia, e disse: vai. E aqui a própria Bíblia nos diz: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, todos os meses nós temos esta obrigação, aleluia, nós vamos participar, aleluia, do sangue do Cordeiro. Mas as nossas vestimentas não só é lavada, aleluia, no dia da Santa Ceia. Nós devemos sim lavar com o sangue do Cordeiro no dia da Santa Ceia, sim, mas permanecer lavadas, permanecer remidas, como aquele hino que diz, aleluia, alvo mais que a neve, aleluia, alvo mais que a neve, glória a Deus. E ainda continuando o nosso estudo, meus irmãos, aleluia, diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas. Vamos lá em 2 Crônicas, segundo a Crônicas, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 41 da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ó, que diz: levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegram do bem. Salomão orou, irmãos, dizendo: levanta-te, pois agora, Senhor, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, sejam vestidos de salvação, os teus sacerdotes sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegram do bem. Oh glória! Uma passagem muito linda, qual Salomão estava lendo, estava orando após a construção do templo. Terminando o templo, a Bíblia nos diz então que Salomão decidiu, aleluia, orar a Deus, sacrificar a Deus e clamar a Ele. E quando ele clama a Deus, a Bíblia nos diz no capítulo 7 que Deus decide descer com fogo e glória dentro da congregação. Aleluia. E ainda nos Salmos de número 132, glória a Deus. Se você gosta de estudo bíblico, vai dando glória aí, compartilha, se gostou, compartilha, para mais vidas serem edificadas,
deixe o seu like e Deus vai te abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. E toda semana estaremos aqui trazendo um estudo bíblico para edificação da sua vida. Salmos de número 132 e versículo 16. O salmista Davi, Cântico dos Degraus. Vestirei de salvação os teus sacerdotes, e os seus santos jubilarão. Aleluia! Que palavra tremenda! Na dispensação da graça, todos nós somos sacerdote para com Deus. Será que você sabia disso? Provo para você dentro da Bíblia. Vamos lá. 1 Pedro, todos nós somos sacerdotes. Antigamente, nas leis de Deus, só era o sacerdote que poderia sacrificar para Deus. Aí Jesus disse assim: eu não vim, aleluia, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar sentido à lei. Jesus é muito interessante que ele sempre quebrou os protocolos dele. Vamos ver, deixa eu achar aqui. 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Você já pega uma caneta, já vai marcando os versículos, que isso dá uma bela pregação, viu, irmãos? Quem gosta de pregar a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, aleluia, e versículo 9. Aleluia, glória a Deus, que diz, olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, grave bem: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Olha que passagem muito linda, meus irmãos. Passagem muito linda do nosso irmão Pedro. Aleluia, dizendo que nós somos o sacerdote. Agora nós temos livre acesso, depois que Jesus veio, deu sentido à lei, morreu por nós, o véu se rasgou. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus veio para poder dar sentido àquilo que era só pessoas escolhidas, eleitas de Deus naquela época, que era somente o sacerdote que poderia sacrificar. Aleluia, Cristo veio, morreu por nós, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e deu sentido para nós. Hoje eu e você temos o livre acesso para estar adorando este Deus. É por isso que Jesus, conversando com os teus discípulos, diz: nos últimos dias o Pai procurará os verdadeiros adoradores, os tais que o adoram em espírito e em verdade. Para nós, aleluia, mais um versículo, Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, olha só: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então Ele fez reis e sacerdote. Aleluia. Reis e sacerdotes. Então, no começo, aonde tudo parecia que não ia estar bem, com a queda do homem, aleluia,
Muitas pessoas dizem que a cruz era o plano B de Cristo, de Deus. Mas em Hebreus disse que Cristo ele é o mesmo de ontem, de agora e será eternamente. Então, a própria palavra de Deus diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Eu não creio nisso, que a cruz foi um plano B, que muitas pessoas dizem. Não creio nisso, porque quando Cristo, aleluia, quando Deus olhou para a terra, ele já sabia o sentido da terra, já sabia como ela ia ser formada. E a própria Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele do nada ele fez tudo. Aleluia, a matéria-prima. E quando ele criou o homem, quando ele criou Adão, ele já sabia que Adão ia pecar. Ele já sabia que Adão, aleluia, seria o homem que ia trazer o pecado ao mundo. Do mesmo jeito que ele sabia que Lúcifer iria se levantar contra ele. Mas Deus, ele é rico em beneficência. Veja bem, estudando a palavra de Deus, ele só não destruiu Lúcifer porque os anjos iriam ficar com medo. Os anjos iriam adorar a ele, não porque queria, mas por medo. Se eu não adorar Deus, Deus vai me destruir. Se eu não adorar Deus, Deus vai fazer isso. Não, Deus criou, Deus, aleluia, criou Lúcifer, os anjos. Tanto é que a Bíblia fala, e assim Deus criou os céus e a terra. Depois que Deus formou os céus, os exércitos dos céus, aí Deus desceu para a terra e formou a terra. E quando Deus criou Adão, é que nem fala, Deus deu o livre-arbítrio. Irmãos, e quando Deus fala o livre-arbítrio, a gente tem consciência da nossa vida. Veja bem, a partir do momento que a gente conhece a lei de Deus e a graça do Senhor, a gente sabemos que é errado. Se a gente sabemos que é errado, que a gente vamos fazer e vai dar errado, Cristo, ele não vai interferir. Ele vai avisar, assim como avisou para Adão. Assim como avisou para Adão. Adão, o dia que você comer dessa árvore, você morrerá. Adão desobedeceu e comeu. A culpa foi de Deus? Não foi de Deus. O que Deus fez? Deus avisou a consequência da desobediência. É que nem eu tenho uma filha pequena, falo, filha, não mexe. Filha, não faz isso. Tem a desobediência e também tem a consequência. Apenas mais um versículo. Só que quando Deus fez isso, Deus já deu sentido, meus irmãos. Porque cremos num Deus, a gente prega num Deus, aleluia, num Jesus ressurreto. Jesus sabia que ele iria vir morrer por nós, se sacrificar, para que eu e você estivéssemos aqui. Um versículo de consolação para a sua vida. Apenas este. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Preste bem atenção. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, olha, eleitos de Deus, santos e amados. Aleluia. Revesti-vos de Deus, como eleitos de Deus, como santos e amados. Somente os eleitos de Deus é que podem se revestir das vestes de salvação. Esta é a conclusão. Somente, aleluia, quem é de Deus pode ter as vestes da salvação. Irmão, então fique firme com estas palavras. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. O meu abraço para a sua vida
E se você gostou, irmãos, compartilhe esta palavra. Aleluia. Fique conosco, se inscreva no canal aí, dá essa força para nós e que Deus possa estar abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.